Comecei a gravar, vamos trabalhar então, né? A gente precisa trabalhar. Dig, 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 é debaixo da saia que vou, é debaixo da saia que vou, é debaixo que eu vou ficar. Dig, 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 dig. Vocês lembram dessa? Pô, É bom, é bom. tem um cachorrinho aí, ó. Só pra te olhar. Ai, 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 ai. Oh, oh. Galera, vamos lá então. Seguinte, ó. Aula passada a gente começou o estudo de cilindro, né? Então eu mostrei aqui para vocês qual é a definição, qual é o conceito de cilindro, beleza? Então no cilindro ele vai ter dois planos paralelos. E em cada plano nós vamos ter um círculo. E quando eu reúno todos os pontos do círculo de baixo com o círculo de cima, eu formo esse sólido que é o cilindro. Tudo bem? Aí, nós possuímos dois tipos de cilindro. Esse cilindro que é meio tortinho, né? Que é o nosso cilindro 13 em inglês, certinho, que é o oblíquo, e tem o cilindro reto, certo? Qual é a diferença entre eles? Quando a gente pega o centro da circunferência da base superior e o centro da circunferência da base inferior, a reta que liga eles, se ela for perpendicular aos planos, então eu tenho um cilindro reto. Se ela não for perpendicular, então o meu cilindro ele é oblíquo. Belezinha? E sobre o cilindro reto, a gente viu que a planificação dele vai ficar nesse formato, né? A superfície lateral, que é o que envolve ele aqui, é no formato de um retângulo, tendo dois círculos representando a base. Beleza? Tudo bem? E aí, em cima da Tudo bem. planificação, a gente viu o seguinte: calcular a área da base é calcular a área do círculo, calcular a área lateral seria calcular a área dessa superfície aqui, né? Que é o retângulo, que na hora que a gente dobra, vai dar o nosso cilindro. E calcular a área total seria somar as duas áreas da base com a área lateral, certo? E aí a gente chegou nessa expressão aqui, né? De 2πr vezes R mais H ou H mais R seria a expressão para a área total. E o volume, como o cilindro ele tem o mesmo conceito de prisma, para calcular o volume é a área da base vezes a altura. Belezinha? E aí eu dei um exemplo aqui para você, para determinar a área total. E aí depois alguém me pediu um segundo exemplo sobre a comparação, né? A gente comparar uma caixinha, por exemplo, que é um paralelepípedo, com um cilindro. Eu mostrei para vocês tudo isso, tá certo? E aí, para hoje, meus amores, eu quero só terminar um conceito com vocês, que não deu tempo de fazer tudo ontem, para poder fazer os exercícios com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Para hoje, que é dia 25, então dia 25 de 6, a gente vai ver o que está faltando aí na parte de cilindro. São dois conceitos. É explicar para vocês o que é um cilindro equilátero e explicar também como é que calcula o volume do tronco de cilindro. Como é que seria o tronco do cilindro, tá certo? Então, presta bastante atenção aqui. Vamos lá. Vamos começar hoje pelo cilindro equilátero. O que vem a ser um cilindro equilátero? Para considerar que o cilindro é equilátero, a sua seção meridiana ou a sua secção meridiana, ela tem que ser igual a um quadrado. Então, em todo cilindro equilátero, a secção meridiana
ela é um quadrado. E aí, o que é uma secção meridiana? Tá? Aí eu vou mostrar para vocês um cilindro qualquer, um cilindro reto qualquer, e aí a gente compara com o cilindro que é o equilátero, para perceber a diferença dele para os demais. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui, aí eu acho que você já tem um pouquinho mais de paciência comigo, graças a Deus. Vou fazer a base aqui do cilindro. Vou copiar ela aqui. Vou até puxar ela um pouquinho mais para cá. E aí, vou fazer uma retinha ali para ligar eles. Meus amores, o que é uma secção meridiana? Aqui está o centro da nossa circunferência. Ele está aqui em cima, o centro de cima e o centro de baixo. Eu vou passar um plano de uma tal maneira que ele vai cortar esse meu cilindro no meio. Então, a secção que a gente chama de secção meridiana seria a parte dentro do cilindro, dentro do sólido, de interseção do cilindro com esse plano. Então, a ideia seria essa, ó, pegar até aqui uma cor diferente para vocês entenderem. Eu vou pegar um plano, tá certo? Um plano qualquer. Beleza? E aí eu vou fazer o que com esse plano? Esse plano eu vou cortar ali a circunferência. Eu vou cortar o meu cilindro bem no meio. Então, imagine que ele vai passar aqui bem no meio. A interseção desse plano com o cilindro é o que eu chamo ali de seção meridiana. Tá certo? Então, no caso, é que o meu retângulo ele ficou um pouquinho maior. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí, essa seria a secção meridiana. Olha lá, ó, eu cortei o cilindro ao meio e essa região aqui verde, ela é o que a gente chama de secção meridiana, certo? Então, a secção meridiana, como é que a gente obtém? Quando a gente pega um plano e corta o cilindro bem no meio, tá certo? É por um plano que vai cortar o cilindro bem no meio. Se eu pegar a borrachinha aqui e apagar, ó, vou ficar só com a metade do meu cilindro ali. Então, ó, se a gente tem só a metade do cilindro, essa região verde aí é o que a gente chama de secção meridiana. Olha lá, estou apagando a parte da frente do cilindro, certo? Então, essa parte que a gente tem aqui, ela seria a secção meridiana. Tudo bem, meus amores? Essa parte aqui, ó, ela seria a secção meridiana. Então, ó, nos demais cilindros, a secção meridiana, o que ela é? Ela vai ser um retângulo. Aonde a gente tem que a altura do retângulo aqui, ó, é a mesma altura do cilindro e que a base aqui do retângulo seria o diâmetro da circunferência. A base dele seria 2R. Tá claro? Eu tenho muito medo para vocês não confundirem esse retângulo, que é a secção meridiana, com aquele retângulo que a gente viu aqui da planificação. Está claro para vocês que eles são diferentes? Esse retângulo aqui da planificação é aquele retângulo que eu junto as pontinhas e formo o cilindro. Esse retângulo aqui é quando eu corto o meu cilindro ao meio e aí eu obtenho dentro do cilindro um retângulo. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Ô, Bisteca, desculpa, mas eu não entendi essa parte aí, não. O final que você falou. Eu não quero, Kelvin, que você confunda esse retângulo
tá? Esse retângulo, que é a planificação do cilindro, que a gente obtém quando corta o cilindro, com esse retângulo da parte da secção meridiana. Tá claro para você que esses dois retângulos é diferente? Sim. É isso. É isso que precisa ficar claro para vocês, que eles são diferentes. Tá bom? Esse retângulo aqui, ó. E é a nossa secção. O professor, Fala. aquele da planificação seria tudo. Seria tudo, seria a superfície lateral inteira, tá? Esse daqui é o retângulo da secção. Aquele é o da planificação e esse é o retângulo da secção. Porque qual é a diferença dos dois retângulos? Ó, o da planificação, a base é o comprimento da circunferência. E o da secção, a base dele vai ser o diâmetro, que é cortar o cilindro ao meio. A ideia seria essa, ó. Aqui está o cilindrão bonitinho. Olha lá, desenhado os dois círculos ali embaixo. Certo? É por isso que copiar fica bem melhor, viu? Aqui está o nosso cilindro desenhado. E aí, o que eu fiz? Ó, eu cortei o meu cilindro ao meio. Vou fazer ele numa nova perspectiva. Ó. Eu venho aqui e corto ele na metade. Aqui, aqui e aqui. Ó. Tá vendo esse retângulo aí em rosa? Isso que a gente chama de secção. Tá mais visível agora? Ficou mais claro. Obrigado. mais? Eu não estava entendendo, mas agora eu entendi. Ficou melhor então assim, né? Então, boa, é assim mesmo. Então, vou até desenhar daquele jeito, ó. Vou fazer bonitinho aqui, então, daquele jeito. O professor, essa seção meridiana tem alguma coisa a ver com a seção transversal que a gente aprendeu nas outras figuras? Não, é que a seção transversal, nas outras figuras, é um plano paralelo às bases. A secção meridiana é um plano que corta ao meio, no meridiano, vamos dizer assim, né? Na metade do sólido. Beleza, Enzo? Entendeu a diferença entre elas? Beleza. Mas as duas são Entendi. secções. Obrigado. De nada. Aí, galera, ó, isso daqui então, ó. Vamos lá. Aqui está o centro da de cima e o centro da de baixo. Aí eu vou fazer isso, ó, eu vou cortar o meio. Certo? Vou fazer uma retinha aqui, um plano passando pela metade dele. Aí esse plano, ele vai fazer esse corte no meu cilindro. Esse retângulo ali rosa é o que a gente chama de secção meridiana. Beleza? Esse retângulo aqui rosa é o que a gente chama de secção meridiana. Aí, ó. Esse carinha aí que é a secção. E essa, na maioria das figuras, essa secção, no cilindro, né, que é o cilindro reto,
essa secção ela vai ser um retângulo, aonde a altura da secção é a mesma altura do cilindro e a base dela vai ser 2 raios. Vai ser o diâmetro da circunferência. Isso daqui é um retângulo para qualquer cilindro reto. No caso do cilindro equilátero, essa secção, ao invés de ser um retângulo, ela vai ser um quadrado. É só isso que a gente precisa guardar. E no cilindro reto, no cilindro equilátero, perdão, essa secção ela vai ser um quadrado. Então, eu vou fazer o mesmo desenho ali. Então, essa secção aqui, ó, no cilindro equilátero, ao invés dela ser um retângulo, ela vai ser um quadrado. E aí a gente vai ter uma relaçãozinha. Por quê? No quadrado, os lados não são iguais? Então, no cilindro equilátero, o que a gente pode afirmar? Que o diâmetro da base ele vai ser igual à altura. É isso daqui que eu queria chegar à conclusão com vocês. Que no cilindro equilátero, a gente pode usar essa relaçãozinha aqui, ó. O diâmetro da base vai ser igual à altura. Era isso que eu queria falar para vocês. Isso que é importante do cilindro equilátero. Então, toda vez que no enunciado ele falar para você que o cilindro é equilátero, é um cilindro reto em que o diâmetro da base e a altura vão ser iguais. Por quê? Porque a secção meridiana dele é um quadrado. Ficou claro isso para vocês? Sim. E nos outros, que são só um cilindro reto sem ser cilindro equilátero, o diâmetro e a altura eles vão ser diferentes. É isso. Beleza, meus amores? Falem comigo, tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Estou dando um tempinho aí para vocês copiarem. Galera, tudo bem? Tudo bem. Então, ó, quando aparecer no enunciado cilindro equilátero, o que a gente vai dizer? O diâmetro da base e a altura do cilindro, eles vão ser iguais. Por quê? Porque em todo cilindro equilátero, a secção meridiana, ela é um quadrado. Fechou? Então, beleza. Posso passar mesmo para o próximo quadro? Acho que pode. O tronco de cilindro é o seguinte. Vou até tentar desenhar um cilindro grandão aqui. Bonito. Ai, ai. Cara, conta alguma coisa enquanto eu faço um cilindro. Conta uma piada. Ah, não quer contar também? Vamos aqui, só fazer o desenho. Meus amores, vocês estão bem? Tô sentindo falta de muitos aí na minha aula. Cadê a Julinho? Julinho tá aí hoje. O Pedro também. Não, Às vezes o some. trânsito. Quem mais que some? O Lucas às vezes some. A galera que às vezes some. Aqui eu tenho um cilindro, tudo bem? Aí, galera, imagine a seguinte situação. Será que eu vou conseguir fazer isso?
Tá. Aí, consegui. Aí. Certinho. Vocês estão vendo esse corte aqui que eu fiz, tá? Belezinha. E aí eu vou fazer outro igual a esse, só aqui na parte de baixo. Ó, aí sim, hein? Esse sólido aqui, galera, que eu fiz quando eu passo dois planos, não cortando paralelo à base, mas eu cortei ali, vocês viram que eu cortei eles meio que envezado? Eu cortei ali. Eu vou tentar apagar aqui bonitinho para ficar só o tronco. É como se eu cortei o meu cilindro aqui, ó. E ele ficou com esse pedacinho. Não vou apagar mais para não estragar. Mas essa figura aqui, ó, quando eu apago essa parte de baixo, então vocês estão percebendo agora que eu fiz um corte envezado nele, né? Essa figura é o que eu chamo de tronco de cilindro. Ok? Beleza? Então, Eu não entendi muito bem, não, professor. esse cara aqui, ó. Esse Professor, cara para aqui é mim o o tronco. tronco de cilindro era outro cilindro. Não, Ah, esse cara aqui, ó, é o tronco de cilindro. O que aconteceu, Enzo? Ó, tá, lembra que ele era aqui inteiro, né? Vou até desenhar aqui com caneta. O que eu fiz? Eu passei um plano aqui, ó. Eu passei um plano cortando esse pedaço aqui. Tá claro? E aqui embaixo também, ó. Porque aí eu tinha aqui o meu cilindro normal. E aqui eu passei outro plano também cortando ele. E aí, quando eu faço esses dois cortes, ou eu posso fazer só o corte em cima ou só o corte embaixo, aí eu assumindo com essa parte rosa que eu fiz, fica essa figura aqui que a gente chama de tronco de cilindro. Isso daqui é um tronco de cilindro. É quando eu pego o cilindro que a gente tem lá normal e faço dois cortes nele. Uma maneira da gente entender também poderia ser assim, ó. Até usar a questão que eu tenho aqui de poder cortar. Então, eu tenho aqui, ó, desenhar outro cilindro. Certo? Então, tá o cilindro aqui. Aí, o que eu vou fazer, Enzo? Ó, eu venho aqui e vou cortar o meu cilindro. Mas ao invés de fazer um corte desse jeito, que é um corte paralelo à base, eu vou fazer um corte na vertical aqui, não é na vertical, é envezado, fazendo um ângulo ali, ó. Eu faço um corte assim. Fazendo esse corte, aí eu vou obter essa figura aqui, ó, que seria o tronco
de cilindro. Aí você esquece aquele pedaço preto ali. Fala comigo. Entendi agora. Não, entendi, mas não vejo sentido. Hã? Não, é Eu só para entendi, você eu entender entendi. quando que vai ter o tronco. O tronco de cilindro é quando você faz esse tipo de corte. Aí, agora a gente vai estudar ele. Certo? Olha lá, ó. Certo. Tudo bem? Aí, em cima desse estudo, o que vocês precisam saber? Vamos lá. Vamos focar agora só no tronco de cilindro. Vou apagar esse cilindro aqui. Desculpa. Aí, ó, o que você vai ver no tronco de cilindro? Fica com essa imagem que ela é o tronco de cilindro. Ela vai ter aqui uma altura 1 e uma altura 2. Certinho? E agora, pessoal, ao invés de eu ter aqui dois círculos, essas duas figuras que a gente tem aqui não são círculos. Elas são conhecidas como elipse. Tudo bem? A gente vai estudar a elipse na geometria analítica. Mas a elipse, o que seria a elipse? Só para vocês entenderem. De uma forma bem rústica, explicando assim. Isso daqui seria uma elipse. A elipse é como ela se fosse um ovo. É como se eu tivesse um círculo que ela tem dois raios, que ela tem raios de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, esse raio aqui, ó, e o raio de baixo, esse raio e esse raio, eles não têm o mesmo tamanho. Elas têm diâmetros diferentes. Então, isso daqui seria uma elipse. Então, aqui em cima, a gente não tem um círculo, a gente vai ter uma elipse. Tudo bem? E aqui estaria o centro das duas elipses. Aqui está o centro da elipse de cima e aqui vai estar o centro da elipse de baixo. E aí, quando eu faço a reunião desses dois centros, quando eu uno eles numa retinha só, eu vou chamar essa retinha aqui, pro nosso caso, de eixo, tá? Essa retinha ela vai ser conhecida como eixo. O ligar aqui, ó, o O e o O', ela seria o eixo. Tudo bem? Então, essas figurinhas aqui, essa reta que liga o centro das duas elipses, é um eixo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender. Quando que eu obtenho um tronco de cilindro? Quando eu pego um cilindro e faço um corte não paralelo à base, tá? Quando eu faço uma secção meridiana, uma secção transversal, e essa secção transversal, ela não é paralela à base. Quando eu corto assim, ó, num determinado ângulo, tudo bem? Aí eu vou obter essa figura que é chamada de tronco de cilindro. O que a gente tem de elemento desse tronco de cilindro? Ele vai possuir duas alturas, que são a altura 1 e a altura 2, e em cima, nas suas bases, né, você vai ter a base superior e a base inferior, duas elipses, tá bom? Não são dois círculos, são duas elipses. Tá certo até aqui? Tudo bem? E quando a gente une o centro das duas elipses, a gente tem aqui que esse segmento a gente vai chamar de E, que seria o eixo. Seria o eixo do tronco de cilindro. Tudo bem? O que eu quero que vocês entendam? Imagine que eu faça um corte bem no meio desse tronco ali. Qual figura que eu vou obter? O que eu vou obter de secção meridiana? Fala comigo, galera, vamos conversar. Se eu fizer um corte aqui, ó, bem no meio dele, que secção meridiana que eu vou ter aqui? Trapézio? Isso. Porque se eu cortar ele bem aqui no meio, ó, e aqui embaixo também, cortando bem no meio, e aí eu vou ligar isso aqui em dourado, vocês concordam que eu estou formando um trapézio? Isso aí é a base média do trapézio ou não? Exatamente. O que vai ser o E? O E, ele vai ser a base média do trapézio.
Então, para a gente descobrir qual é o valor daquele E, o que a gente vai fazer? Vai pegar a altura 1 mais a altura 2 e vai dividir por 2, porque aquele E seria a base média do trapézio. Então, eu não queria simplesmente chegar aqui e falar para vocês que o E seria a altura 1 mais a altura 2 dividido por 2, certo? O E, ele é a base média do trapézio. E aí, galera, tem duas coisas que a gente precisa calcular. A gente precisa calcular o volume do tronco e calcular também a área lateral desse tronco, tá? São duas fórmulas que a gente guarda aí do tronco de cilindro, tudo bem? E é o volume e a área lateral. O que os caras pensaram nisso? Aí eu vou precisar muito de vocês. Os caras fizeram o seguinte. Eles pensaram em desenhar um cilindro que tenha a altura igual a H1, a altura menor. Então, eles fizeram assim, ó. Se eu desenhar uma circunferência aqui, ó. Isso que é horrível fazer. Esse tipo de desenho aqui. Aqui. Certinho? E aqui também. Eu vou obter um cilindro, que é esse cilindro verdinho, que eu estou desenhando com vocês, e a altura dele vai ser igual ao quê? E. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, a partir do H1 aqui, eu vou recortar e vou fazer um cilindro aqui, ó, que o centro dele vai estar aqui e vai estar aqui, cuja altura é E. E aí, eu posso afirmar que o volume do tronco é igual ao volume desse cilindro verde. Então, o volume do tronco vai ser o seguinte. O volume do tronco vai ser πr ao quadrado vezes o E. Onde o R seria o raio desse círculo aqui, ó. Esse daqui é o R que eu estou falando. Certo? Por que eu posso afirmar isso? Presta bastante atenção aqui em mim. Como aqui eu estou cortando, ó, presta atenção aqui, galera, para vocês entenderem. Como aqui eu estou cortando o meu cilindro, o meu tronco, e formando um cilindro menor, essa parte de baixo aqui, ó, que ela sobra do tronco, é a mesma parte que eu vou ter aqui para dentro. O volume dessa parte daqui, que está sobrando, vai ser o mesmo volume da parte dali de dentro, certo? Por isso que eu posso afirmar que o volume desse cara e o volume do tronco, eles vão ser iguais, eles vão ser o mesmo. Tá certo? A gente vai cair porque tem menos de 1 minuto, e aí eu vou pegar a imagem da apostila aqui para vocês, para me mostrar melhor isso. Eu não estou conseguindo desenhar aqui na folha para vocês entenderem isso. Por que o volume do tronco ele vai ser πr ao quadrado vezes z. Tá? Eu vou até abrindo aqui, enquanto isso a gente vai cair. Aí vocês podem voltar no mesmo link, por favor. Tá bom? Para a gente terminar a aula. Eu vou pegar lá o